Ei, dentista, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês como a tomografia, o exame 3D, pode redefinir o diagnóstico aí no seu consultório. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia Coscarelli, sou apaixonada pela odontologia, sou radiologista, professora de radiologia há mais de 20 anos. E o meu propósito é descomplicar o diagnóstico tridimensional, o uso da tomografia computadorizada aí no seu dia a dia, no seu consultório. Sim, para você, clínico geral, dentista de verdade, aquele que tem uma rotina que todo mundo sabe que é a rotina usual, sem ser ultra especialista e sem complicar. Uma vida real do dentista aí no seu consultório. Se você ainda não me segue, clica aqui, começa a me seguir e compartilha esse vídeo e o meu canal, se isso fez sentido para você. Então, bora lá! Hoje, nesse vídeo, eu quero discutir com vocês como a gente vai fazer uma metáfora entre o exame 2D e os mapas de papel e o exame 3D e um GPS para mudar o nível de excelência daquilo que você entrega aí no seu consultório. Bom, o ponto de partida é que a tomografia é um exame novo, relativamente novo, né? Há mais de 20 anos esse exame está aí dentro da rotina das clínicas radiológicas, mas ainda tem muito dentista que não usa o exame tridimensional. O ponto de partida é a visão bidimensional, aquela que a gente aprendeu na faculdade, a panorâmica, essa aí que você está vendo na tela. A panorâmica ou a periapical que você faz no seu consultório. Eu sei que o diagnóstico 2D é a base de qualquer início de diagnóstico e eu concordo com vocês. A gente sempre começa com o exame 2D. Periapical, panorâmica, teleradiografia e os exames que são iniciais, que vão juntar com todo o processo diagnóstico que você fez no consultório. Eles oferecem informações importantes e valiosas dessa rotina, mas é um plano bidimensional, sobrepõe o que está na frente e o que está por trás. E às vezes fica difícil enxergar algumas coisas nesse exame. E é por isso que a gente precisa entender que o 2D esconde. As imagens têm natureza plana, elas sobrepõem estruturas, e aí alguns detalhes podem passar desapercebidos. E aí você vai ficar deixando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa? O paciente tem uma necessidade, sequer você viu essa necessidade. E como é que você pode oferecer um tratamento para aquilo que você não enxerga e não sabe que ele tem? O diagnóstico 2D é navegar com mapa de papel. Eu não sei se você aí do outro lado lembra que não existia GPS, Waze, Google Maps e nenhum tipo de navegador. E aí, quando a gente tinha que chegar em algum lugar onde a gente não conhecia o caminho, a gente buscava ou referência com alguém que já tinha ido lá, ou puxava um mapa de papel, abria e aí tentava se localizar em direção. O mapa de papel mostrava a rota, mas ele não revelava o trânsito, os buracos na pista, todos aqueles alertas que o GPS traz. E ainda tem mais. O mapa de papel não oferece uma realidade. A gente não sabe se aquele caminho ainda existe. Esse é o exame 2D. O exame 2D mostra um mapa de papel. E eu não estou falando de papel porque você está vendo a radiografia impressa, como eu mostrei aqui nesse caso não, o dentista segurando a radiografia. Aliás, eu queria te estimular a não usar mais exames impressos, que você use o exame de forma digital. Mas ainda que seja uma panorâmica digital, ainda é como navegar no mapa de papel. A nova dimensão desse cuidado, a gente sai dos exames 2D e vai para os exames 3D. E eu queria te explicar qual é a principal mudança nesse processo de visualização. Quando a gente está diante de um exame 2D, uma fotografia, a gente sabe que o que forma a fotografia é a junção de vários pixels, aqueles quadradinhos que juntam e formam a imagem. Quando a gente tem, então, a tomografia, a gente deixa de ter pixel e passa a ter voxel. É um empilhamento desses cubinhos, igual aquele cubo mágico, sabe? Que vai dar essa visão tridimensional, que vai dar comprimento, largura e profundidade. Então, para você sair do pixel para o voxel, você tem que atualizar o seu software mental e pensar de forma tridimensional. No começo isso pode parecer um pouco complexo, mas eu posso te garantir que não é. E é por isso que aqui no canal sempre tem conteúdo para você entender essa diferença entre o 2D e o 3D. Para você
começar a entender de tomografia, você tem que entender que na tomografia, cone beam, feixe cônico, a gente adquire um volume. E a partir desse volume, como você está vendo aí na tela, a gente tem um crânio aqui, ele pode ser visualizado em planos diferentes. E um bom diagnóstico, ele se dá quando a gente junta esses planos. Aí você está vendo o corte axial, que é aquele que divide a arcada de cima para baixo e de baixo para cima. O corte sagital, esse amarelo aí na tela que a gente divide da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E o corte coronal, de frente para trás ou de trás para frente. Juntando esses cortes e navegando nos cortes, é aí que surge então o raciocínio tridimensional. E aí existem muitas aplicações clínicas que vão transformar o plano de tratamento. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que a gente pode ver. A gente pode, dentro de uma radiografia como essa que vocês estão vendo na tela, ver de fato o comportamento dessa reabsorção aqui, avaliar essa perda óssea, se tem comprometimento de furca e não simplesmente enxergar que tem. Aqui a gente vê que existe alguma coisa aqui, mas a gente só vai saber qual é o real comportamento disso quando a gente estiver diante do exame 3D. Outro exemplo é uma comunicação bucosinusal. Aqui a gente vê um pré-molar com uma relação muito próxima com o seio maxilar. Essa imagem mais escura aqui na tomografia a gente chama de hipodensa. E aqui a gente observa que tem uma lesão em íntima relação com o seio maxilar. E essa comunicação ou essa sinusite de origem odontogênica, como a gente vê nessa outra imagem, só consegue ser diagnosticado com clareza na tomografia computadorizada. Desse lado aqui a gente vê o seio maxilar quando está normal, ele está totalmente escuro, preto, a gente chama de hipodenso. E aqui a gente observa essa alteração de densidade. Então, essas mudanças serão percebidas. Agora, o mais importante disso é que além, né, de definir como uma imagem diferente, quando o seu paciente percebe, assim como vocês estão vendo nessa simulação aqui, um dentista mostrando para o paciente o exame 3D, essa simples visualização de um exame que tem tridimensionalidade, um exame que é mais robusto em termos de qualidade, não só visual, mas de importância, sabe? O paciente vai perceber nessa conversa que você se posiciona de forma diferente. Nossa, mas nenhum dentista me mostrou isso, nenhum dentista nunca me falou sobre isso. Isso vai mudar o seu posicionamento no mercado e essa percepção de valor que esse paciente tem de você. Então, da conversa de preço à decisão de valor, você começa a diferenciar esse processo. E o paciente entende que você está pedindo um exame que vai trazer diagnóstico diferencial e que com isso ele vai ter um tratamento mais seguro e a percepção dele muda completamente. Quando você fala só que é um exame adicional ou fala que esse exame é um pouco mais caro, você está focado no preço. E o preço pode ser um obstáculo para ele decidir fazer esse exame. Mas quando você agrega valor e o que ele entende que ele está fazendo é um investimento na própria saúde, que isso vai influenciar diretamente no resultado do tratamento, ele decide fazer o exame. Então é fundamental que você, profissional, acredite de verdade no valor e na diferença que esse diagnóstico oferece para você. O que acontece é que muitas vezes quem acha o exame caro é você. E aí, está aqui na sua cabeça. Você ainda não percebeu que isso vai mudar a forma com que você vai entregar para o seu paciente. Isso, inclusive, vai te gerar mais satisfação. Tenta pensar com uma mentalidade de valor que aquilo vai trazer para você. Esses problemas, você deixa de ser um resolvedor de problemas e você passa a atuar no coração do paciente, sabendo que você está ali para realizar o sonho dele de tratar, de se livrar daquele desconforto. E a odontologia passa a ser uma demonstração de servir aquele paciente melhor, porque você está realizando esse sonho do paciente. E é claro que eu sei que você quer resultado financeiro, todos nós queremos, mas o resultado financeiro vai ser uma consequência natural desse servir e desse realizar essa expectativa do paciente. A gente só consegue saber qual é a expectativa do paciente quando a gente ouve o paciente. E aí, você está ouvindo o seu paciente no consultório? Você já perguntou
para ele se algum outro dentista pediu o exame 3D? Esse vídeo está fazendo sentido para você? Já aperta aqui embaixo, compartilha com alguém que vai gostar de ouvir isso que você está ouvindo aqui também. Superpoderes são concebidos ao dentista que usa a tomografia computadorizada, porque vai ser uma ferramenta estratégica. Você vai sair desse pensamento técnico que simplesmente só olha para execução do procedimento e você vai entender como a tomografia vai te dar estratégia. Você sabe tecnicamente como resolver aquele caso, mas falta estratégia para saber, dentro de todo a caixa de ferramentas que você tem aí para resolver esse caso, que estratégia você vai usar. Quando você passa a usar um pensamento estratégico, você se diferencia. Eu chamo isso de um profissional outlier, um profissional que destaca, um profissional que está acima da média. E a tecnologia, a tomografia computadorizada foi a ferramenta que permitiu que você se diferenciasse. Então, escolha como você quer trabalhar a sua prática. Se você deseja continuar nessa odontologia escassa, que está reclamando, que não tem resultado, que está estagnado, com falta de motivação ou evolução, que você só reage aos problemas que aparecem, que você fica aí matando um leão por dia e fica preocupado com a concorrência e com o preço que você está definindo. A odontologia que eu acredito, essa odontologia abundante, que está aí disponível para todo mundo, e eu posso te afirmar que a gente vive na melhor era da odontologia de todos os tempos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em 2026 e a gente está vivendo uma época de ouro da odontologia. E a odontologia abundante, que eu acredito, é uma odontologia onde o profissional busca atualização contínua, que você consegue usar todos os recursos disponíveis. Ah, Cláudia, mas isso é caro, a minha clientela não paga. Você vai conseguir mudar, mas antes, muda a cabeça. Você precisa ter uma mentalidade proativa e se antecipar e querer enxergar isso de forma diferente. Assim você vai ser referência de como esse paciente enxerga valor em você. E aí vem para a parte mais interessante. E se você gostou dessa metáfora aqui, ó, já faz um print. Me marca no Instagram ou compartilha isso com alguém. Essa é a melhor metáfora de todos os tempos que define essa questão entre o exame 2D e o exame 3D. Ambos podem te levar ao destino, mas um te oferece detalhes em tempo real, alerta sobre obstáculos invisíveis, calcula a melhor rota e diz até em que momento, quanto tempo você vai demorar para chegar lá. Isso garante que o seu caminho, a sua jornada seja muito mais segura. O mapa não. O mapa vai te mostrar a direção, mas ele não vai te mostrar outras referências. E como seria se você conseguisse prever quanto tempo de cadeira você ia guardar para um paciente específico, para um tipo de procedimento, já que esse GPS, essa rota, já te mostrou detalhes de obstáculos invisíveis que o mapa não te mostrava. O mapa é o exame 2D e a tomografia é o GPS. Eu pergunto aí para você, você ainda vai para um caminho que você não conhece, sem ligar o seu Waze, sem ligar o seu Google Maps? Por que no consultório você continua usando só o mapa e ainda não está usando o GPS? O seu diagnóstico, a sua odontologia, merece um mapa de papel ou um GPS? O que você acha? Comenta aqui e escolha e redefina como você quer enxergar a odontologia e como você pode mudar a odontologia que você já faz. Clica aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário e a gente se encontra no próximo vídeo.